Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha. Ele era filho de Hermann Einstein, um engenheiro que trabalhava com equipamentos elétricos, e de Pauline Koch, uma pianista amadora. Cresceu em uma família judia que, embora não muito religiosa, valorizava muito a cultura, a educação e a ciência. Quando ainda bebê, mudou-se com a família para Munique, onde seu pai tentou expandir seu negócio, enfrentando dificuldades financeiras periódicas que impactaram a infância de Albert, mas também lhe ensinaram resiliência e autonomia. Desde a primeira infância, Einstein demonstrou uma curiosidade insaciável e habilidades matemáticas incomuns. Ele se impressionava com fenômenos da natureza, como o movimento de objetos, a luz refletida em espelhos e o som de instrumentos musicais, e mantinha uma capacidade de concentração e reflexão que o isolava muitas vezes das crianças de sua idade. Na escola, Einstein encontrou dificuldades com o rígido sistema educacional alemão que enfatizava disciplina, memorização e obediência. Sua independência intelectual e questionamento constante dos métodos pedagógicos frequentemente o colocavam em conflito com professores, que o consideravam rebelde ou lento. Ainda assim, sua capacidade de aprender por si mesmo era extraordinária. Estudava matemática avançada, física experimental e filosofia por conta própria, mostrando sinais de pensamento abstrato precoce. Ele também aprendeu a tocar violino com sua mãe, e a música tornou-se uma constante em sua vida, funcionando como estímulo criativo para suas ideias científicas. Durante a adolescência, Einstein começou a se interessar por filosofia, lendo obras de Kant, Hume e Spinoza, o que moldou seu pensamento crítico e sua visão de mundo. Aos 16 anos, Einstein deixou a escola em Munique e transferiu-se para Aarau, na Suíça, onde concluiu o ensino secundário em uma instituição mais liberal, que valorizava o pensamento crítico em vez da memorização. Ali, destacou-se em matemática, física e filosofia, consolidando uma abordagem de aprendizado autodidata e reflexiva que o acompanharia por toda a vida. Em 1896, ingressou no Politécnico de Zurique, atualmente ETH Zurich, onde se formou como professor de matemática e física. Durante os anos universitários, Einstein se dedicou a estudos avançados, aprofundando-se em mecânica clássica, eletrodinâmica, teoria dos campos e filosofia da ciência, e desenvolveu uma forma original de raciocínio, baseada em experimentos mentais e abstrações matemáticas. Ele também estabeleceu amizades duradouras com colegas que mais tarde se tornariam cientistas renomados, além de cultivar interesses culturais e musicais. Após se formar, Einstein enfrentou dificuldades em obter posições acadêmicas formais, situação que o levou a aceitar, em 1902, um emprego como examinador técnico no escritório de patentes de Berna. Embora aparentemente burocrático, o cargo lhe proporcionava estabilidade financeira e tempo para reflexão científica independente. Durante esse período, em 1905, publicou 4 artigos que transformariam a ciência moderna, seu chamado Annus Mirabilis. O primeiro apresentou a teoria da relatividade especial, propondo que espaço e tempo não são entidades separadas, mas partes de um tecido contínuo chamado espaço-tempo, e que as leis da física permanecem iguais para todos os observadores em movimento retilíneo uniforme. Dela derivou a famosa equação E igual mc2, que demonstra a equivalência entre massa e energia, revolucionando a física e abrindo caminho para aplicações na física nuclear, física de partículas e cosmologia. O segundo artigo explicou o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz pode ser entendida como composta de partículas discretas chamadas fótons, fornecendo fundamentos cruciais para a mecânica quântica e rendendo-lhe o Prêmio Nobel de Física de 1921.
Os outros 2 artigos abordaram o movimento browniano, fornecendo evidências experimentais da existência de átomos e moléculas, e exploraram conceitos fundamentais de física teórica que abriram caminho para avanços posteriores. Esses trabalhos consolidaram Einstein como um cientista inovador, capaz de combinar abstração matemática e intuição física de maneira única. Einstein passou a lecionar em universidades europeias, incluindo Zurique, Praga e Berlim, onde tornou-se professor titular e membro da Academia Prussiana de Ciências. Em 1915, publicou a Teoria da Relatividade Geral, que reformulou a gravitação. Em vez de tratá-la como uma força à distância, como Newton, Einstein mostrou que a presença de massa e energia curva o espaço-tempo, e essa curvatura é percebida como gravidade. A confirmação experimental veio em 1919, quando astrônomos britânicos observaram o desvio da luz das estrelas pelo campo gravitacional do Sol durante um eclipse solar, fenômeno que não podia ser explicado pela física clássica. Esse feito catapultou Einstein à fama internacional, transformando-o em ícone cultural e símbolo de genialidade científica, e o levou a receber convites de instituições e governos de todo o mundo. Sua vida pessoal também foi complexa e cheia de nuances. Casou-se com Mileva Marić, colega de Politécnico, com quem teve 3 filhos: Liesl, Hans Albert e Eduard. Liesl nasceu antes do casamento e há poucos registros sobre seu destino, sendo um mistério histórico. Hans Albert tornou-se engenheiro de destaque e Eduard teve problemas de saúde mental graves. O casamento com Mileva terminou em 1919 e Einstein se casou no mesmo ano com sua prima Elsa Löwenthal, que lhe proporcionou estabilidade emocional até sua morte. Ele mantinha intensa correspondência, refletindo uma personalidade generosa, ética e humanista, discutindo desde ciência até filosofia, política e questões sociais. Com a ascensão do nazismo em 1933, Einstein, judeu e crítico do regime, emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Princeton, Nova Jersey, como professor do Institute for Advanced Study. Ele manteve-se ativo em pesquisa e em debates sociais. Embora pacifista convicto, em 1939 assinou junto com Leo Szilard a Carta Einstein-Szilard, alertando Roosevelt sobre a possibilidade de a Alemanha nazista desenvolver armas nucleares, influenciando o início do Projeto Manhattan, embora Einstein não tenha participado do desenvolvimento das bombas. Nos anos seguintes, defendeu o desarmamento nuclear, a paz mundial e os direitos civis, mantendo contato com líderes como Gandhi, Roosevelt, Churchill, Bohr e Marie Curie. Einstein era conhecido por sua personalidade excêntrica e cativante. Gostava de caminhar longas distâncias, velejar, andar de bicicleta e tocar violino, muitas vezes usando a música como estímulo para o pensamento científico. Criava experimentos mentais, imaginando-se viajando em trens ou elevadores para explorar efeitos relativísticos, e valorizava simplicidade, criatividade e liberdade intelectual. Admirava Spinoza e possuía uma visão de mundo baseada na ordem e harmonia do universo, rejeitando um Deus pessoal, mas reconhecendo a importância da espiritualidade no entendimento da natureza. Ele defendia a liberdade intelectual, criticava dogmas religiosos e políticos e acreditava na responsabilidade moral do cientista perante a sociedade. Faleceu em 18 de abril de 1955, em Princeton, vítima de aneurisma da aorta abdominal, recusando cirurgia para prolongar a vida. Após a autópsia, seu cérebro foi retirado para estudo sem autorização imediata da família, e suas cinzas foram espalhadas secretamente no rio Delaware. Seu legado científico é imenso. A relatividade geral e especial sustentam a física moderna, incluindo estudos de buracos negros, ondas gravitacionais, cosmologia e física de partículas
e fundamentam tecnologias como GPS, energia nuclear e detecção de luz. Além de seu impacto científico, Einstein tornou-se um ícone cultural global, representando genialidade, criatividade, curiosidade e espírito crítico. Sua imagem e filosofia humanista aparecem em filmes, documentários, quadrinhos, publicidade e educação. Sua vida combina genialidade científica, ética, humanismo e engajamento social, sendo lembrado não apenas pelas descobertas, mas também como símbolo de responsabilidade moral, curiosidade intelectual e liberdade de pensamento. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando histórias fascinantes de grandes personalidades da ciência e da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com amigos que também amam conhecimento e comente aqui embaixo qual descoberta de Einstein você mais acha impressionante. Até o próximo vídeo.